Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira, nós somos chamados a meditar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Abramos o nosso coração e acolhamos com alegria o ensinamento que o Senhor nos traz neste dia. O Evangelho de hoje nos ensina a respeito da fé e da oração. A narrativa do Evangelho, ele narra hoje a libertação de uma criança. Contudo, os discípulos, seja por um pouco de falta de fé, seja por um pouco de falta de oração, não conseguem expulsar um demônio. E o pai do menino recorre a Jesus. Para nós, duas lições são transmitidas nesta passagem do Evangelho. Primeira, a lição que vem transmitida através da resposta do pai. Tenho fé, Senhor, mas aumenta a minha fé. Jesus tinha apenas anunciado que para quem tem fé, nada é impossível. E esse homem, diante do anúncio e da palavra de Jesus, pede, Senhor, aumenta a minha fé. Meus irmãos e minhas irmãs, nossa fé não pode ser soberba, não pode ser autossuficiente. Nós não podemos nos julgar justos e preparados, fortes e acabados. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua graça. E a oração deste Pai deve ser sempre a nossa oração. Com humildade devemos pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, ajuda a nossa falta de fé. E devemos repetir constantemente, aumenta, Senhor, a minha fé. Reconhecendo-nos pequenos, reconhecendo-nos limitados, nós precisamos da graça de Deus. A segunda lição desse Evangelho vem ao final do texto. Jesus diz, alguns demônios, por que não dizer alguns problemas, algumas dificuldades, algumas perseguições, algumas injustiças nessa vida, só podem ser vencidas ou só podem ser suportadas, só podem ser expulsas com muita oração. Eis a segunda lição, a oração. Se nós desejamos libertação, se nós precisamos nos libertar de alguma situação, devemos buscar a oração, devemos buscar nela, devemos cuidar da nossa vida de oração, porque é nela que nós podemos encontrar libertação. Fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Oração. O pedido é o mesmo. Aumenta, Senhor, a minha oração. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente, versículo 23. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem tem fé. Repita e se convença dessas palavras de Jesus. Tudo é possível para quem tem fé. E aí nós devemos constantemente pedir, aumenta, Senhor, a minha fé. Minha fé pequena, minha fé fraca, minha fé inconstante, minha fé limitada, aumenta a minha fé. Terceira semente, nós devemos nos perguntar, como busco aumentar e proteger a minha fé? Tenho espaço e tempo para a oração todos os dias? Meus irmãos e minhas irmãs, a grande lição do Evangelho de hoje é esse. Se você tem um pouco de fé, não é para se encher de orgulho, não é para se sentir melhor, não é para se sentir mais importante. Se você tem um pouco de fé, peça sempre ao Senhor que lhe possa dar um pouquinho mais. Aumenta a minha fé. Não somos justos, não somos prontos, perfeitos ou acabados. Estamos a caminho. Todos precisamos melhorar, todos precisamos da graça de Deus. Um abraço a todos, um dia abençoado e nesta segunda-feira eu já faço esse desejo, esse voto para toda a semana, uma semana abençoada. Que Deus permaneça conosco e que nós permaneçamos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.